Sejam muito bem-vindos ao podcast da Clínica Progresso. Eu sou Milene Gomes, neuropsicóloga responsável pela clínica aqui, e hoje comigo estão Simone Cardoso e Amanda Braga. A gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que é um tema que ou você pode estar vivendo ou alguém que você conhece vive. Tá? Então vamos começar falando o seguinte: não só são as pessoas fracas que se sentem ansiosas. Hoje, os mais competentes são aqueles que param no dia a dia e começam a se questionar. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou conseguir conquistar aquilo que eu quero? Será que eu vou conseguir, de fato, dar conta do recado? E esses questionamentos em grande escala vão trazendo sofrimento e a isso se dá nome. Claro que com uma avaliação adequada, com um profissional adequado, isso se dá o nome de ansiedade. Hoje a gente vai falar sobre esse tema dentro do nosso podcast hoje. É muito importante que você não se autodiagnostique. É muito importante que você, ao perceber todos esses pontos, procure um profissional para poder te ajudar. E também tenho certeza que no vídeo de hoje algumas dicas que nós vamos trazer aqui já vão facilitar e muito para você, tá? Lembrando que hoje é o primeiro vídeo do ano, então caso você goste desse formato, curta esse formato, nós vamos te convidar a escrever aqui nos comentários quais os outros temas que você gostaria que a gente falasse aqui, certo? Perfeito. Certo? Então, muito bem. Então, a gente vai começar falando sobre o que é ansiedade. E aí, para isso, eu quero começar com uma frase e depois passo a bola para você, que é o seguinte: antigamente, né, a gente dizia, é uma exceção você estar com depressão, é uma exceção você estar com ansiedade, mas hoje a gente percebe que é um traço da nossa sociedade. Cada vez mais com o uso de tecnologia, isso vem aumentando ainda mais, né? E com a correria do dia a dia, mais ainda. Então, deixou de ser uma exceção para ser um estado basal. E para isso, então, quero que você comece contando para a gente qual que é a sua visão e o que você acha que você entende que é a ansiedade. Então, a ansiedade, né, falando mesmo, o que é a ansiedade? Ela é um estado natural do corpo, né? Então, ela vem com alertas. Quando começa a ser um problema, quando ela começa a atrapalhar o dia a dia. Ótimo. Tá? Então, quando ela ainda é natural, quando você, para levantar da cama, né, a gente precisa, né, ter aí o pensamento que a gente, né, vai levantar da cama, vai trabalhar, vai fazer o percurso, as atividades, da vida diária, né? Exatamente. Então, e quando ela se manifesta também antes de uma prova, um exemplo, uma decisão muito difícil. Então, é natural a gente ter esses momentos, né, que fica mais ansioso. Agora, quando a ansiedade começa a ultrapassar esses limites, começa a te causar problemas diários, você já começa a repetir os pensamentos, fica pensamentos acelerados, não consegue decidir alguma coisa, porque você começa a pensar tanto, vai pensando, que você não consegue agir. Então você fica meio que paralisado, você fica com medo, procrastina. Então isso começa a atrapalhar o teu dia a dia. Então isso começa a ser o problema. Então aí que tem que começar a ter, né, procurar um profissional, olhar mais para isso, perceber os sintomas, que às vezes as pessoas geralmente falam assim, mas eu não tô com o coração acelerado. Então, né, eu ainda não tô com falta de ar. Não faz a leitura do seu próprio corpo. Ou pior, né? Muitas pessoas não acham que é ansiedade e acham que está infartando. Eu recebo muitos casos no consultório, e vocês imaginam que sim também, de pacientes que chegam até nós, por quê? Porque entrou no hospital com uma internação, pedido de investigação, porque achou que estava infartando. Sim.
E quando foi fazer os exames, não tinha nada. Era totalmente emocional. Totalmente emocional. E também, me lembrando que, às vezes, o coração às vezes da pessoa não acelera, mas ela está com a mente acelerada. Exato. Então, isso também, às vezes a pessoa foca muito naquilo, mas meu coração não está acelerado, eu não estou com falta de ar, então eu não estou ansiosa, deve ser outra coisa. Mas ela está lá pensando várias coisas, um pensamento automático, está lá acelerado, pensamento acelerado, não consegue dormir. Então, também são sintomas. Tem uma fala muito comum no consultório, né? A impressão de que você tá com um monte de tela do computador aberta na sua cabeça, né? E aí você não consegue lidar com esse monte de tela. É uma das coisas que eu ouço muito no consultório. Nossa, parece que eu tô com um monte de coisa. E não tá com o coração acelerado, não tá com as mãos com sudorese. Nenhum sintoma do corpo que reflete isso, mas a mente inquieta, totalmente inquieta, né? Nós colocamos um vídeo dentro do Instagram da Progresso Humano falando de uma cena, né, de um filme. Era Homem de Ferro, né? Que ele tem uma crise de ansiedade no momento que ele está se preparando para a luta. E é muito interessante que os primeiros sinais que aparecem é a respiração ficar mais curta. A respiração fica mais curta, começa a oxigenar menos para o cérebro entende que você está em perigo, logo começa a você sentir todos os sintomas de que algo muito ruim, um sentimento catastrófico, vai acontecer. Né? O pior ainda é quando você tem certeza absoluta que isso vai acontecer e você começa então a comunicar para as pessoas que estão ao seu redor isso, passar essa sensação o tempo todo para as pessoas ao seu redor, normalizando no lugar de quem está vivendo. Então, também acontece muitas famílias que vêm nos procurar porque o esposo está passando, mas não percebe, ou a esposa está passando e não percebe, porque para ela realmente tem algo muito ruim que está acontecendo o tempo todo. Então, é algo que é muita preocupação constante, como você trouxe, sem filtro algum, sem entender se aquilo de fato é uma preocupação relevante ou não, mas que traz um sofrimento nas relações e na vida pessoal dessa pessoa muito grande. O que mais que você poderia adicionar pra gente, Amanda, do que é a ansiedade? Acho que as pessoas, elas costumam, às vezes, acreditar que elas estão depressivas. E aí, a depressão e a ansiedade, eu costumo dizer que é uma linha muito tênue. Né? E aí, você vai ter sintomas muito parecidos em um e outro. E aí, como é que eu diferencio se eu tô com depressão ou com ansiedade? O primeiro ponto é entender em qual tempo e espaço estão os seus pensamentos. Porque a depressão, ela vai muito para o campo do passado. Do que eu fiz, o que eu poderia ter feito, o que aconteceu que eu poderia ter modificado, ou por que foi acontecer isso. Então, a gente está sempre num lugar de passado. E a ansiedade, a gente está muito no lugar e tempo e espaço futuro. Como vai acontecer isso? Se eu fizer determinada coisa, qual é a consequência que isso vai trazer? Sendo que, na verdade, a gente não consegue mensurar o que vai acontecer. A gente só consegue... Não tem controle. A gente só consegue imaginar o que vai acontecer. E é muito do que a Simone trouxe, né? O imaginativo, o quanto isso vai trazer para minha cabeça coisas que vão acontecer que, na verdade, estatisticamente, 80% das coisas que a gente imagina que vai acontecer, nem acontece. O e se, né? E se. Nossa, que inclusive o e se é uma distorção cognitiva que a gente trabalha dentro do consultório. E aí até essa questão que você trouxe, né? Do passado, depressão, futuro, ansiedade. Tem um outro ponto também que é a forma como a gente entende na terapia cognitivo-comportamental, que é a demanda que a gente trabalha aqui do consultório, que é tudo que acontece na nossa vida é um fato solto.
Só que como eu interpreto esse fato, O sentido que eu dou, o né? sentido que eu dou é que vai fazer toda a diferença, o calor da emoção, do que está acontecendo. E aí, se eu coloco uma preocupação excessiva, tem até uma brincadeirinha, né? Que a gente fala a fila da ansiedade lá no céu, né? Então, as pessoas entrando no céu e aí Deus dando uma colherinha assim, ó, de ansiedade. Para cada um, Deus dando uma colher de café. Aí, na vez da nossa vez, né? Na vez da pessoa, né, quando chega a minha vez na ansiedade, ao invés de ele dar a colher, ele derruba o pote inteiro em cima da caneta da pessoa. Né? Então, quer dizer, ela tá domada de ansiedade ali, praticamente, né? Exato. E aí, realmente, o bom é quando a gente consegue entender, olha, eu não tô no meu normal, eu não estou dentro daquilo que é padrão para mim mesmo. Então, isso é bem interessante porque você já entra num processo de consciência que vai te levar para o próximo passo, que é você mediar isso, né? Manejar isso e conseguir, então, entender meios para se sentir menos ansioso e, portanto, mais equilibrado. Uhum. E aí, entrando dentro desse tópico, né? Como que a gente pode trabalhar em terapia esse sentido? Agora eu vou começar com você. Como que a gente pode trabalhar em terapia isso? Acho que o primeiro passo é realmente identificar quais as situações que te trazem sentimento ansioso, né? Essa emoção da ansiedade. O gatilho. Os gatilhos, as situações, os encontros que você tem, os locais que você vive, que vai fazendo com que você se sinta fora do padrão que você está acostumado de sentimentos e emoções. Perfeito. E aí, a partir disso, entender se a gente está falando de uma depressão, uma ansiedade, mas lógico que você vai estar passando com um profissional para poder ajudar, né, nesse processo todo. Então, é importante que não seja o Salvador, né, a síndrome do Salvador. Não, vamos tirar isso, preciso de ajuda. Então, vai para um local que seja apropriado, né, no caso, que tenha profissionais que possam ajudar a identificar se isso é de fato uma ansiedade ou outros pontos, mas começar a identificar esses pensamentos. E a partir disso, identificar quais são as ações que eu posso fazer. Então, uma é a reestruturação cognitiva, que acho que a Milene pode falar bem sobre isso, né? Um dos fatos que a gente vai fazendo é entender esse pensamento, se ele é real, se ele não é, se ele está no campo da realidade ou da imaginação, porque a ansiedade, ela traz essa flora de imaginação. Claro que, como a Simone falou, se eu tiver a ansiedade, ela é uma emoção inata. Então, eu preciso ter isso para a sobrevivência. Mas, se eu estou passando do limite da sobrevivência, eu vou entrar num ponto ali que pode me trazer um prejuízo. Então, é ali que a gente vai entrar com a intervenção. Então, a gente vai entrar com a reestruturação cognitiva, ver se esse pensamento, se esse gatilho é real, se não é, enfrentamento da realidade. A gente pode entrar também com uma rotina, hábitos mais saudáveis, né? Entrar também, deixar de entrar, na verdade, na rotina automática, porque é muito comum, a gente tá fazendo um cafezinho, a gente faz o café, enquanto a gente tá fazendo o café, a gente tá olhando os filhos, a gente tá respondendo a mensagem de trabalho e a gente tá realmente prestando atenção no cheiro que aquele café tá trazendo pra gente. É verdade. Se o pó tá mais fino, tá mais grosso. Eu falo muito isso para os nossos pacientes. Como é que tá o pó do seu café hoje, né? Eu coloquei um pouco a mais, ficou um pouco mais amargo. Eu consegui reparar isso? Não, nem reparei. Só engoli o café e fui embora. Isso traz hábitos automáticos. Sim, com E certeza. se eu tô vivendo no automático, a chance de eu ter mais ansiedade é muito maior. É muito. Então, E a própria sociedade, ela exige que você tenha um resultado rápido que faz com que, para que a gente alcance... Hoje, o nosso dinheiro no Brasil não vale nada, né? não vale. É muito baixo, assim, a gente tem que ganhar muito dinheiro para conseguir pagar o mínimo das contas que a gente tem. Então, você tem que trabalhar mais, portanto, o tempo fica muito escasso. E aí, esse tempo do passar café, o quanto que
várias pessoas queriam poder ter esse tempo de passar um café, mas não tem, porque tem que acordar 5 da manhã, pegar o metrô, ir pro trabalho e tudo mais, e aí chega naquela correria, o corpo tá cansado, você vai pro trabalho, a cabeça 1000 por hora, abre o celular, dopamina, 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 a gente não para, tá no automático. Tá no automático. E o mundo tá muito automático acelerado, né? Muito, Muito acelerado. E as pessoas não dão conta. Não estão dando conta. E como Tá que tudo que você percebe isso, sim, que você trabalha esses pontos dentro da terapia? Então, eu, né, falando, ouvindo ela falar também, aí aqui lembrando de que precisamos trabalhar o que na terapia também? Esse quanto mais a pessoa se conhece, tá? O autoconhecimento, ele traz um acolhimento, ele traz um aconchego, tá? Porque você começa a se conhecer, você começa a perceber que você não precisa correr tanto, né? Tem até uma música, né? Que tem, já corri muito, né? Hoje eu tô devagar. Pressa, porque o teu sorriso vai assim. Então, Já chorei. Tipo, então, assim, existe um pouco disso. A gente tem que parar para olhar um pouco isso. Né? Que a gente vive acelerado mesmo. Vive correndo, precisa dar conta de tudo, né? De filho, né? De casa, né? De tudo. De trabalho. Hoje em dia as mulheres trabalham muito, então a gente tem que dar conta de muita coisa, então não tem como, né? Às vezes, por isso que na terapia a gente faz o quê? Aqui é seu momento. Aqui você pode falar. Aqui você pode ficar calma, né? Porque aqui é aquele momento. Aqui é um ambiente seguro. É um ambiente seguro. Então vamos lá, vamos trabalhar você vai se conhecendo melhor, quanto mais conhecimento, tá? Menos sofrimento. E é legal ver vocês duas falando, porque dá para perceber muito, né? O estilo de acolhimento de cada uma dentro do consultório. Então, que é um aconchego, é um conforto, aqui vamos para a estratégia, vamos trabalhar o passo a passo. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente está ali discutindo os casos dos nossos pacientes, é exatamente isso que a gente vê. Por isso que é tão importante essa questão da empatia do paciente para com o seu psicólogo, né? E eu costumo dizer também que a ansiedade é que nem quando a gente está no trânsito, né? Pensa aquele monte de carro, né? E a pessoa não é que nem o cérebro fica congestionado. Porque daí você fica com tanto pensamento que é como se tivesse aquele monte de... São muitos elementos distratores, digamos assim. Então você não consegue pensar. No que você pensa quando você está no trânsito? Você quer sair de lá, né? Você quer sair dali, você fica ansioso. Então, quando você está com esse processo da ansiedade, você também quer sair. Mas você entra num lugar tão desesperador, que a ansiedade ela traz isso, e aí você fica assim, o que eu faço para isso? Eu sei, eu posso estar ansioso, mas o que eu faço? Sim. Né? Por onde começo? Então, por isso que é muito importante começar sim pela terapia, começar assim, às vezes parar, tomar um chá, ou tomar um café, sentir o cheiro, isso é diário, tá? A ansiedade, ela traz uma certa culpa porque ela nos distancia de quem a gente pretende ser. Então, o que acontece muitas vezes? Eu quero ser uma pessoa que tem tempo para mim mesmo. Eu não consigo esse tempo para mim, porque eu estou pensando em milhões de coisas, planejando milhões de coisas que eu não consigo fazer. E aí é que está o ponto. Eu não consigo me planejar para fazer. Entra milhões de outras coisas no meio. E aí a culpa vai vindo porque eu vou me distanciando dessa pessoa que eu quero ser. E é por isso que as pessoas confundem TDAH com ansiedade. E aí esse pode ser um próximo vídeo. Exatamente. Eu posso te ajudar com isso, tá? Posso te ajudar pelo diagnóstico aí. Boa, né? Exato. E aí também tem a questão da procrastinação, por exemplo. A procrastinação, por trás dela, tem várias outras coisas. Né? Tem medo, né? Tem a própria ansiedade. Então, eu deixo de fazer algumas coisas. Que aí a ansiedade ela vai mais pro pânico, né? Essa ansiedade que te trava, que procrastina, ela vai mais para o lado de um pânico, que daí as pessoas têm a dúvida. Eu tenho síndrome do pânico ou eu tenho ansiedade? E aí a pessoa fala, quer saber, eu não vou fazer mais nada hoje, eu vou dormir. Porque ela bate aquele sono, porque ela tá fugindo de uma realidade. Aí entra a dúvida, será que eu tô com depressão? Será que eu tô com
ansiedade, porque eu tô dormindo muito, Uhum. mas na verdade eu tô fugindo da realidade de ter que enfrentar. resolver muita coisa. É a Sim. fuga, né? É a fuga. É, o medo. E aí, para nós podermos fechar, dicas rápidas que as pessoas podem usar em casa para poder ficar menos ansiosas. Eu acho que se prestar mais atenção em si próprio, No corpo, no né? corpo. Como você abriu falando, Olhar. o corpo fala. É, exatamente. E, de repente, às vezes, olhar para o espelho também. Olhar para o espelho, né? Ver lá, olhar, falar algo importante, sair um pouco daquele automático, né? Que às vezes, quando a gente está no pensamento repetitivo, geralmente o repetitivo e automático é pensamento catastrófico. A gente fica pensando coisa muito negativa. Então, se você para um pouco e olha para o espelho e pensa, ah, vou falar lá uma frase boa para mim. Isso não é balela, isso é real. Hoje você fala e o teu cérebro, ele vai entendendo isso. Ele vai começando a olhar que você tem outro caminho, que você não tem só o caminho do negativo. Então, ele vai te mudando, você vai conseguindo. Isso com acompanhamento terapêutico ajuda, porque você vai sendo orientado, né, para que você vai trabalhando algumas crenças, né? Aí já entra em várias outras coisas que Maravilhoso. é isso. É É isso. olhar, é prestar atenção em si. Muito bom. É sair dessa culpa, né? E olhar. O que eu posso fazer com essa culpa? Exato. Olhar E para você, isso. Amanda? Acho que faz todo sentido para mim, concordo plenamente com a Si. Você se olhar é um primeiro ponto, né? Identificar em você o que está gerando essa ansiedade. Tentar sair do estado automático é um ponto também muito importante. E aí, assim, vão existir algumas ferramentas, né, que eu acho que são muito importantes, mas provavelmente você já tem que estar num processo terapêutico aí, né, para poder consciência. ajudar. Isso. Mas, assim, o que te acalma? Hum. Acho que encontrar coisas que te acalmam é tomar um banho, é tomar uma água no meio do que está acontecendo, esse turbilhão, é fazer escrita, né? Às vezes tá tanta coisa na cabeça, será que dá para colocar no papel um pouco para tirar essa carga mental? Uhum. Então, encontrar coisas que te façam se acalmar para poder sair desse estado ansioso é muito importante. Uhum. Né? E se a gente estiver falando, por exemplo, dentro da terapia, a gente trabalha muito mindfulness, que a gente estava falando. Muito. E aí É uma técnica bem usada mesmo. é uma técnica muito boa que vai tirar do estado automático, que vai fazer com que você se reveja. É uma técnica que eu uso muito com os meus pacientes e dá muito resultado, mas precisa estar, né, Perfeito. dentro da terapia para otimizar aí os processos. E eu tenho duas dicas para te dar, tá? Uma dica que eu tenho, fazendo conexão com o que a Amanda trouxe do Mindfulness e com o que a Simone trouxe de conhecer o teu corpo, é respira e quando solta, soltar com ar, com voz. Então, ah, que quando você faz isso, de fato você coloca para fora essa energia que está prendendo da ansiedade. Isso ajuda muito a liberar espaço no teu corpo para maior oxigenação e, portanto, mais leveza no seu viver, tá? E uma outra dica que eu tenho para te dar é o seguinte: tudo que a gente está trazendo aqui tem as suas devidas proporções. Então, cuidado, porque, como nós falamos, existem várias distorções cognitivas. Uma delas é a generalização, né? E a generalização é tudo ou nada. Então, não é porque o que eu estou falando agora, essa frase que eu vou dizer, que você tem que usar para tudo. Até porque, se você usá-la para tudo, você vai viver uma fantasia, e uma fantasia também traz muitos sofrimentos, tá? Então, dentro de uma medida saudável, e considerando que você tem um espaço de segurança para falar as coisas que você sente e tudo mais, em momentos estratégicos e importantes do seu dia a dia, lembre-se dessa dica que eu vou te dar, que é: o tolo fala o que sente, o sábio fala o que ele quer viver. Então, se você tiver isso como clareza e você entender assim, ó, você se sente uma farsa sempre. Mas nas situações em que você está no convívio com as pessoas, você se colocar como alguém que é competente, que sabe o que faz, né? Então você está falando como um sábio.
Você não está agindo como você de fato sente, mas você está agindo de fato como você quer ser, que é uma pessoa competente. Automaticamente você vai mandando mensagens para o seu corpo e fazendo com que a transformação aconteça, tá? Então, isso é bem importante porque você entra num processo de integração. Uma vez que eu me sinto competente, que eu me porto competente, o ser também será competente, tá? Então, essa é um pouco da ideia dessa frase, lembrando que não use ela de uma maneira generalizada, porque ela também tem efeitos colaterais, né? E por fim, para a gente poder encerrar, acho importante dizer, não me lembro se eu falei na abertura do vídeo, mas se eu falei, vou repetir mais uma vez. Aqui dentro da clínica da Progresso, a gente tem tanto os atendimentos psicológicos, como a avaliação neuropsicológica. O que é avaliação? É uma análise que é feita com base em todo o funcionamento cognitivo e neuropsicológico do indivíduo para entender se a gente está lidando de fato com uma ansiedade, com uma síndrome do pânico, com um TDAH, com uma bipolaridade, porque tem muitas convergências entre os transtornos e ter um profissional capacitado, habilitado para fazer essa avaliação e investigação é fundamental, certo? Perfeito. Muito bem, mais algum ponto para a gente poder falar? Eu acho que dormir bem, né? Dormir bem, é verdade. E a alimentação. Se alimentar bem, uma boa menos alimentação. açúcar, né? Um sono, né? Cuidar um pouquinho mais do sono, que eu acho que é bem importante. Tem a doutora Camila Demasi, especialista em sono, ela fala muito disso, da higiene de sono. Então, você, um pouco antes de dormir, não deita e liga o celular, porque aquilo é uma bomba de dopamina, que é o contrário do que você precisa para entrar no processo de sono, né? Então, é isso. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Certo? Gente, muito obrigada, agradecemos vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com mais pessoas. Assuntos que você queira trazer, coloca aqui nos comentários pra gente, que vai ser de grande valia. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!